TCE Notícias está de volta. Estamos falando sobre a parceria do TCE Rio de Janeiro com o Ministério Público do Rio, que vai resultar em palestras sobre controle social e despesas com educação em diversos municípios do estado. Aqui no estúdio, eu converso com Clisanger Ferreira Gonçalves, promotora de justiça, e Sérgio Ricardo do Sacramento, analista de controle externo do TCE Rio de Janeiro. Explica pra gente o que é o Fundeb e de onde vem esse recurso, né, que vai para o fundo. Sim. O que acontece? A gente viu que a Constituição determina que 25% dos impostos sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é geral para o Estado e para o município. Então, 25% pode gerar um recurso que é insuficiente para determinado município diante da quantidade de alunos que aquele município tem. E pode ser muito recurso para um município pequeno que tem poucos alunos. Então, para tentar equalizar isso, criaram o Fundeb, que na realidade ele é oriundo lá do Fundef, que vem lá de trás de 1998. Então, em 2007 foi criado o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, nós temos que entender o que é a educação básica. A educação básica, ela é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, esses recursos são direcionados a essas três modalidades de ensino. Tá? O que eles fizeram? Bom, já que nós temos os impostos, são recolhidos, eles pegaram alguns impostos, uma cesta de impostos, e desses impostos, 20% é retido e transferido para o Fundeb. Pega essa transferência compulsória, por exemplo, o município que tem a receber R$1 milhão de ICMS. O Estado já retém 200 mil, 20% desse 1 milhão, e envia para o Fundeb. O município vai receber os 800 mil restantes. Esse recurso ele retorna para o município. Como ele retorna? Retorna de acordo com o número de alunos, de modo que aquele município que tenha mais alunos vai receber mais recursos. Então, esse município que contribuiu com 200 mil para o Fundeb, ele pode receber 300 mil de volta, ou ele pode receber 150, dependendo do número de alunos que aquele município terá. Ele tem algum tempo específico para o município ou para o estado usar esse fundo? Então, esse recurso é repassado mensalmente. Né? São repassados mensalmente e ele tem que usá-lo durante um ano. A legislação determina que o ideal, Marcelo, é que ele usasse os 100% durante o ano, porque como é feito esse cálculo? Existe um cálculo mínimo por aluno, que é efetuado de acordo com cada região, e a transferência é proporcional a esse valor. Então, se tem o cálculo para ser usado aquele recurso durante o ano. Então, o ideal é que ele use os 100%. Mas, como os municípios reclamavam que chegava lá em dezembro, final de dezembro, eu recebi o recurso e não tinha tempo de utilizar. A legislação, então, criou uma exceção, que é 5% desse recurso pode ser aplicado até março do exercício seguinte. Mas a regra é aplicar 100%. Mas a gente aceita, e a legislação aceita, o mínimo 95% tem que ser aplicado, independentemente de ter crise ou não. Ele tem que ser aplicado, não é para você guardar esse recurso, é para você utilizar esse recurso na educação. Tem um ano para utilizar, né? Sim, e na educação básica. E a educação básica para o município representa o quê? A educação infantil e ensino fundamental. Para o Estado, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, por exemplo, o município ele não pode gastar recurso do Fundeb no ensino médio. Ele só pode ser na educação infantil e no ensino fundamental. Entendeu? E a gente tem aí os valores do que foi arrecadado em 2015. Para você ter uma ideia, o Estado contribuiu mais ou menos, aproximadamente com 5 bilhões e 500 para o Fundeb. Os municípios com 3 bilhões, que dá um total de 8 bilhões e alguma coisa. E o retorno desse, né, como eu falei, ele contribuiu e agora retorna de acordo com o número de alunos. Desses 5 bilhões que o Estado contribuiu, retornou para ele 2 bilhões e alguma coisa. E para os municípios retornou 5. Então se inverteu. Por que aconteceu? Por que os municípios receberam mais que o Estado? O Estado contribuiu com 5 e recebeu 2 e pouco. Porque o Estado ele municipalizou o ensino fundamental. Então ele tem pouco aluno agora de ensino fundamental. Então vai para os municípios que estão com os alunos do ensino fundamental. Voltando a falar sobre a gestão democrática, quais são os instrumentos considerados pelo MP fundamentais para garantir a gestão democrática? Então, é muito importante que o Estado e os municípios tenham legislações específicas
que abordem o tema gestão democrática e que disciplinem o exercício da gestão democrática em todos os seus âmbitos. Então, como vai funcionar, por exemplo, a eleição dos diretores das escolas, como vai funcionar o Conselho Municipal de Educação, os conselhos escolares, o Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundeb e os conselhos de alimentação escolar. Então, é muito importante começar com a disciplina dessa legislação. O Plano Nacional de Educação determina que isso aconteça no prazo de 2 anos. Estamos terminando aí esse prazo de 2 anos, que é uma lei de 2014, e esse prazo está se encerrando. O Ministério Público tem fiscalizado a efetiva criação dessas leis, né, a existência dessas leis, para que esses espaços de controle social ocorram. E, com isso, a sociedade seja chamada a participar e possa, efetivamente, acompanhar se a qualidade da educação tem acontecido, porque esses recursos, como bem aqui está sendo colocado, são recursos vinculados, né? Os gestores não têm que escolher, eles são obrigados a dotar esses recursos. Então, temos que acompanhar a aplicação dessas verbas. Então, não só apenas a qualidade do ensino, né? A qualidade do recurso que está sendo aplicado. Isso. Onde está sendo aplicado, a prioridade. de que forma, isso. E por isso os conselhos são tão importantes, porque eles têm que visitar as escolas e perceberem se efetivamente todos, digamos assim, todos os itens que compõem o mínimo de oferta de um serviço de educação esteja sendo atendido, porque existe verba para tal fim. E então, com a existência de um conselho escolar atuante, de um conselho municipal de educação atuante, o conselho do Fundeb, o conselho de alimentação escolar atuante em cada município, vai permitir esse controle mais próximo e mais efetivo. O senhor quer acrescentar? Não, a doutora falando do conselho do Fundeb, e nós já estamos lá oferecendo, vamos oferecer, aliás, na escola, já está autorizado lá para a nossa diretora, a Paula Nazaré, já autorizou um curso sobre o Fundeb. Vamos só explicar, na Escola de Contas e Gestão do Tribunal, né? Na Escola de Contas e Gestão do Tribunal. Muito então vai ser oferecido e vai ser aberto também para o pessoal do Conselho. Porque você viu aqui que tem toda uma metodologia, então a gente tem que capacitar, né, o servidor para que ele possa utilizar a qualificação dos conselheiros de todas essas instâncias, desses conselhos, ela é fundamental, porque são informações técnicas que permitem que se possa ter uma leitura mais qualificada dos dados e saber se efetivamente os recursos estão sendo bem aplicados. Então, essa qualificação que o TSE está ofertando é muito importante. O Ministério Público também realizou um convênio com a UF e, nesse momento, tem realizado a qualificação dos conselheiros de educação. Foi aberto, tá? Isso está acontecendo lá na sede do MP, aqui do Rio de Janeiro, para permitir que esse conselheiro esteja mais apto ao exercício dessa função. Eu não sei se a senhora tem lá também essa experiência, mas a gente vê, Marcela, que às vezes o município aplica o recurso de forma indevida, mas não há má fé, não percebe, é falta de capacitação mesmo. Exato, né? Então a gente tem que se dar capacitação às pessoas. É uma forma também até de apontar melhorias, né? Não apenas chegar punindo. Isso. Sim, o tribunal está investindo muito nisso, né? Capacitar na prevenção. A prevenção é fundamental nesse caso, né? Agora, Clisanger, falando um pouquinho sobre por que de tantos conselhos, né? Os conselhos de educação são considerados assim os mais importantes para garantir a melhoria da qualidade do ensino e também a formação da cidadania. Então, o conselho escolar, que deve existir em cada escola pública, ele é fundamental porque permite que a comunidade esteja próxima da elaboração, por exemplo, do projeto político-pedagógico da escola. Então, permitindo que ela opine de forma qualitativa quanto à melhor forma de aprendizagem daqueles alunos, também contribuindo para a formação de rotinas que sejam mais inclusivas, mais humanísticas e que garantam uma maior frequência escolar, evitem a evasão escolar. Cada escola é um universo de interesses e potencialidades e ninguém melhor que o próprio destinatário desse serviço
para estar participando desse conselho escolar. Então, quanto mais tiver a participação de pais, né, responsáveis, funcionários, alunos... Alunos podem sim, participar? Devem. E dizer, por exemplo, olha, eu acho que dessa forma, se a gente for por esse caminho, a gente aprende com mais facilidade. Isso, exatamente. As ocupações das escolas recentemente demonstram que o aluno está interessado, quer participar. E dessa maneira ele se sente mais incluído e com vontade de estar naquele ambiente. Então a escola precisa também se abrir para ter espaços que propiciem a existência de um conselho escolar autônomo, efetivo e que garanta a participação na gestão da sua escola. Uhum. Falando um pouquinho sobre as auditorias do Tribunal de Contas do Estado, né? Como que o TCE examina os gastos em educação feitos pelo governo do Estado e também pelos 91 municípios fiscalizados pelo Tribunal? Então, nós temos, na realidade, duas modalidades, né? A prestação de contas, na qual o município envia para nós a documentação e é analisado se ele cumpriu esse percentual mínimo de 25% da educação. A gente tem uma média de cumprimento, fica em torno, o município tem gasto, em média, 28% de impostos na educação. E isso é feito anualmente nas prestações de contas de governo. E tem as auditorias, o quê? Que é em loco. Isso na prestação a gente analisa o número, né? A gente faz lá a análise, faz uma amostragem e nas auditorias o tribunal vai às escolas, vai ao município pessoalmente e vai lá para saber como está sendo utilizado esse gasto. Qual São a qualidade duas coisas diferentes, São duas então, coisas. as auditorias Existem dois acompanhamentos sempre, a auditoria e pela prestação de contas. Perfeito. Existe esse trabalho agora de prevenção também, sim, feito pela Escola de Contas e Gestão, né? Exato. Perfeito. E o Ministério Público, algo que a senhora gostaria de acrescentar antes da gente finalizar o programa? Então, eu assim convido, né, todos os pais de alunos e os próprios alunos para que se interessem em integrar os conselhos escolares, procurem saber se efetivamente ele está estruturado, se a escola tem espaços que permitam o seu funcionamento e participem, né, da elaboração dos projetos político-pedagógicos, se interessem pelos caminhos de uma educação que atenda realmente aos anseios dos seus destinatários, dos alunos. Porque recurso tem, né? Isso tem. A gente viu aqui no programa que recurso tem. Realmente a gente pode melhorar, então, a qualidade do ensino do nosso estado, do nosso país, sem dúvida nenhuma. É o que a gente deseja, né? É o que desejamos. Esperamos firmemente. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.